É o terceiro vídeo que eu gravo hoje. Gravei uma resenha, fechei um vlog com essa mesma roupa, com esse mesmo cenário. Agora eu vou abrir outro vlog. Aproveitar, né, gente? A maquiagem, apesar de que eu não estou muito maquiada por causa do calor. Aproveitar o cenário, aproveitar a câmera, aproveitar tudo, a bateria. Eu só vim abrir, na verdade, o vlog pra anunciar pra vocês, apesar de vocês viram aqui na legenda, né? Tô aqui só enfatizando que o livro que ganhou na votação de 2020 foi A História de Amor de Anastácia Romanoff. Tá? Ele ganhou desde o começo, ele não saiu nos 50%. Os outros ficou 20, 25, 24, 23, mas esse ganhou aqui em disparada. Então eu vou abrir o vlog dele. Não li a sinopse ainda, então eu vou entrar completamente às cegas, tá? Claro que eu vou ler a sinopse antes de iniciar a leitura do livro, porque eu gosto de ter pelo menos uma porcentagem ínfima de conhecimento antes de entrar, pra não ficar totalmente perdida e saber onde eu tô amarrando meu jegue. Vou iniciar. Ele é um livro curto de 314 páginas. Nossa, eu sinto que a leitura dele vai ser muito rápida. Diagramação, tudo do universo dos livros. Eu tô com uma expectativa pra gostar. Ver se eu conseguir iniciar ainda hoje, né? Porque eu tenho várias leituras conjuntas pra ler antes de iniciar esse. Mas mais tarde eu vou pegar ele. E já vendo aparecer pra vocês as primeiras impressões sobre essa leitura. Oiê! Aqui é um domingo. Agora, oficialmente, estou abrindo o vlog, né, pra falar realmente do livro, Anastácia Romanoff, né? A História de Amor de Anastácia Romanoff. O livro, como é separado em 8 partes, eu tô pretendendo ler 2 partes e vim conversar com vocês se eu não fazer alguma reação durante o vlog, tá? Bem, eu li 2 partes, que equivale a 28 capítulos, tá? O Miquel está em casa, mas ele não quis gravar, ele está lá no celular respondendo no WhatsApp. Mas como eu pretendo focar nesse livro só hoje, nesse domingão, vamos ver, quem sabe, se ele não volta à tarde, né? Pra falar um pouco sobre as leituras dele, porque ele está lendo, gente. Esse mês ele está lendo, já está no 4º livro desse mês. Vocês acreditam que já está no 4º livro desse mês? Mas o ano passado foi a mesma coisa, né? Até junho o bichinho foi lendo, teve um mês que leu quase 10 livros. Né? Mas enfim, eu sei que vai decair depois, mas vamos aproveitar quando ele tá lendo, né, pra gente fazer a festa, pegar indicações com ele e vamos ao que interessa. Claramente, nós vamos acompanhar a história da família Romanov. Não sei se alguém ainda não sabe, mas basicamente, né, a família Romanov foi assassinada no ano de 1918, puramente por ideais políticos. Inicialmente, a gente vai acompanhar a história pelo ponto de vista de um menino de 11 anos, que é o Noel. Ele mora nos Estados Unidos no ano de 1991. Ele tem uma relação com o avô dele bem próxima, tá? E através do vô dele, ele acaba tendo contato à história da família Romanov. E entre pesquisas, ele acaba se deparando com a história da caçula da família Romanov, que é a Anastácia. E não sei que raios ele se interessa muito pela história da Anastácia, porque nessa história, no livro, a Anastácia acaba sobrevivendo juntamente com outra pessoa. E ele cria uma fixação, vamos dizer, uma paixão pela história dela, que ele começa a ir atrás de tudo que é história sobre a família Romanov. E esse menino, ele até fala, né, é a primeira parte do livro, que ele meio que tá, né, se apaixonando por essa menina, pela história dessa menina. Enfim, ele fica obcecado, ele quer saber o que aconteceu com ela depois do assassinato da família dela. E a gente acompanha um pouco, é a primeira parte um pouco mais curta, sobre essa busca frenética dele, desse garoto. Aí nós voltamos pro passado, a segunda parte, que é quando a gente acompanha a história pelo ponto de vista da Anastácia. Só que já está um pouco avançada a história, né? Eles já foram expulsos da Rússia, eles estão vivendo reclusos, escondidos, tá? Porque senão, enfim, eles morrem. A gente sabe que acaba morrendo, né? E a gente acompanha superficialmente, não é tão aprofundado, mas a gente acompanha eles fugindo, tendo que se esconder, viver isolado numa casa. Porém, os soldados bolcheviques estão controlando eles, não deixam eles fazer nada, porque eles sempre têm que estar à vista, né? Pra não fugir. A gente vai acompanhando a Anastácia, ela dá muita atenção pro irmão caçula dela, que é o Alexei. Ele sofre de hemofilia, tá? Que é uma doença bem dolorosa, então ela dá todo apoio pra ele, ela fica do lado dele praticamente 24 horas por dia. Enfim, eles vivem completamente às cegas nessa casa, nesse lugar, não sabem o que vai ser do futuro deles, e a gente acompanha as lembranças da Anastácia também, quando eles tinham vidas pomposas e tal. Enfim, a gente vai acompanhando, né, toda a dor e sofrimento dessa família, vivendo diariamente, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Até que chegando no final da segunda parte, a gente já vai chegando ao fatídico desfecho da família Romanov. Eu não achei que isso fosse relatado agora, achei que ia ficar mais pro final do livro. Mas, gente, ai, como foi doloroso, gente, como foi doloroso. Eu me senti junto com eles, com essa família, sendo levados pro porão, sem saber, sendo enganados, sem saber que eles estavam em seus últimos minutos de vida, gente. Por mais que seja uma escrita bem leve, a situação é pesada. Eu acho que é bom até dar um aviso, né, pra quem não gosta de ler livros assim, né, um pouco
pesados, tristes demais, né, com cenas de execuções. É profundo, porque a gente tá na pente da Anastácia, ela tá junto com os familiares dela, ela tá com o irmãozinho nos braços, um cachorrinho, e eles não sabem o que vão acontecer. Foi duro ler essa parte. Eu fui espiar agora, eu acho que a próxima parte, a terceira parte, vai ser contada pelo ponto de vista do Alexei. A Anastácia, ela conseguiu se salvar com a ajuda de um dos guardas. Ela tinha um rolinho com ele. Ela não chegou a se mover intensamente, mas ela meio que tinha um rolinho, um corchezinho por ele. Então ele acabou ajudando ela. Se não fosse por ele, né? Os detalhes eu vou deixar pra vocês lerem, pra vocês conferirem como que ela conseguiu essa proeza. Já que a família, né, teoricamente eram pra ser executados todos juntos. Mas olha, gente, eu tô amando esse livro. Assim, ele não é tão aprofundado na parte histórica, mas dá pra gente ter uma ideia pelo que eles passaram, pelo que eles sentiram também. Eu acho que eu vou terminar rápido esse livro, já li cento e tantas páginas, 120, 130 por aí. Vou focar só nele hoje, como eu falei pra vocês. Tem mais coisa pra fazer hoje, mas vou ver se o Mikael volta comigo à tarde. Vou ver. Senão vocês vão ver só minha cara. Vou tentar me recompor, almoçar agora, que eu tô com fome, e já já eu vou atualizar mais vocês. Bem, na primeira parte do vlog eu tinha falado pra vocês que eu ia tentar ler no mesmo dia, né? Mas, conversando com o Mikael, contando um pouco sobre a história do Somanov, ele tinha se interessado, ele tem um livro, que é o Trem de Ouro, que ele inclusive tá lendo, e ele falou que ia ler pra gente comentar junto nesse vlog. Concordei, dei uma pausa no meu livro e falei, tá bom, vou pausar o meu livro pra você ler um pouco e a gente dá continuidade juntos. Porém, estamos falando do Mikael. Ele começou a ler, só que ele leu muito pouco e já faz mais de um mês que eu comecei a leitura desse livro. Dia 12 eu comecei. Eu tô gravando dia 5 de fevereiro. Tá, vai fazer quase um mês. A história está começando a ficar distante na minha cabeça e eu gosto de gravar o vlog, né, continuamente pra mim passar as impressões bem frescas pra vocês. E o Mikael faz uma semana que ele não pega o livro dele. E eu pensando, eu preciso continuar meu vlog. Perdi a paciência, falei, Mikael, eu vou continuar a leitura do meu livro, vou continuar com o vlog, e depois você vê o que você faz com o seu livro. Ele falou, tá bom, pode ler, simplesmente assim. Então vamos continuar, né, porque o canal não para. Eu li até a parte 4, que equivale à página 212, tá? Então eu li a terceira e a quarta parte, que era um pouquinho mais longa também. Eu assisti uma série relacionada, né, ao Somanov, que se chama Os Últimos Czares, se eu não me engano. Eu vou deixar uma fotinha aqui da série pra vocês verem. Eu assisti na Netflix com o Mikael, tá? Foi muito legal. Documentário, achei bem interessante. Então teve vários depoimentos de especialistas, estudiosos sobre os Czares, né? Sobre o Somanov. E eu achei bem interessante, que me ajudou a contextualizar um pouco, apesar de trazer uma versão bem mais realista, principalmente é um personagem aqui, que é o Padre Rapustin. Nessa série eu peguei um ódio e um nojo tremendo dele, que não é relatado aqui nesse livro, mas a autora deixou claro que ela mudou os fatos, né? Ela torceu um pouquinho pra escrever esse livro, então eu não posso nem contestar. Tanto que aqui no livro a Anastácia, né, sobreviveu, e na série levanta boatos, simplesmente eles apresentam boatos de que, né, a Anastácia poderia ter sobrevivido, a Anastácia e o Alexei, que é o filho mais novo do Nikolai, mas foram encontrados os ossos dos dois, então foram comprovados que, né, eles realmente foram assassinados. Divagando aqui tudo dentro do assunto, não estou saindo do assunto do livro, do Somanov. O livro é contado por mais de um ponto de vista, eu devo ter mencionado isso pra vocês na primeira parte, que é contado pelo ponto de vista de um menininho que se interessa pelo assunto do Somanov, especificamente da Anastácia. Depois nós acompanhamos um pouco da história da Anastácia mesmo em si, em que ela conta, dentro do ponto de vista dela, dentro da família dos Czares, né, como é que eles se sentiam, como é que eles estavam reagindo perante, né, a revolução da sociedade. E agora essa última parte que eu li foi sobre o ponto de vista de um dos guardas que a ajudou, né, que eles meio que se apaixonaram, tiveram uma paixonite, que é o Vladimir. Isso, é o Vladimir. A terceira parte foi contada pelo ponto de vista do Alexei e essa última parte pelo ponto de vista do Vladimir. Eu gostei bastante do ponto de vista dele, porque ele representou a população, né, a população da Rússia. Então ele conta como que foi o processo até ele chegar, né, a ser um soldado pra lutar contra os Romanov. E ele relata aqui, gente, eu fiz muitas marcações, né? Dá pra vocês verem aí marcações, também tô fazendo anotações a lápis, de como que foi o processo do czar, do Nikolai, perante a sociedade, que ele tomou muitas decisões erradas. Eu tinha visualizado isso na série, mas aqui no livro ele relata isso, principalmente uma decisão que foi a última, que foi o War do Brogodó, que ele mandou assassinar, que ele mandou atirar, né, em várias pessoas sem se preocupar. Enfim, de acordo com o relato, o Nikolai não estava se preocupando com as pessoas, com o país que ele tinha que liderar. E isso não vinha só dele, né? A bomba caiu mesmo pra cima dele, mas já vinha sobre a família dos Romanov, né, e de seus ancestrais que estavam, né, reinando já
há várias décadas, há vários anos. E realmente, na série também dá pra gente ver isso, visualizar a posição dele. De acordo com a série, ele não estava preparado pra esse posto. Ele tomou muitas decisões erradas, pessoas também intermediaram, né, essas decisões dele. Depois que eu vi a série, me ajudou bastante a visualizar os acontecimentos aqui do Romanov. O próximo capítulo a gente vai voltar pra mais recente, pra parte do Noel, que é do menininho. 5, 6, acho que só tem mais 4 partes, tá? Então provavelmente eu vou voltar mais 2 vezes aqui ainda. Mas eu tô gostando bastante do livro, apesar da autora ter contado de uma forma, né, meio alterada, não é de forma totalmente realista, com o que realmente aconteceu, mas tá tendo muita contextualização histórica, gente, isso que eu gostei. Eu achei que ela ia focar muito no romance da Anastácia, que fica só Anastácia, sabe? E o amor dela. Mas não, principalmente a parte do Vladimir, que foi a 4ª parte, foi totalmente histórica. Nossa, eu marquei muito. E a leitura é tão fluida que eu tô lendo assim, eu tô engolindo, eu tô devorando. Eu queria que o livro até fosse maior, que explorasse um pouco mais sobre esse assunto, mais detalhes, né? Mas eu tô gostando demais. Eu vou ler agora, vou aproveitar a live da Livros Úteis e Fúteis, né? Pra ler um pouco também. Aproveitar, né, que agora é uma sexta-feira, eu limpei a casa, tá limpinho, então vou aproveitar o sprint de leitura dela pra ler, né? Eu acho que tem 1 horinha até o Miquel chegar e depois eu vou atualizar vocês mais. Eu não sei em que pé que parou o vlog da Glaucia, que ela tava falando sobre os Romanov, mas eu apareci aqui também poder falar sobre uma leitura minha, que é O Trem de Ouro, do Miroslav Budiko. Não sei como é que funciona esse nome aqui, nome russo, gente. Eu sou uma péssima referência com isso. Era esse livro, consegui fazer ele vir pelo menos um take, vamos ver se ele volta mais. Ela fez eu aparecer aqui sem ter terminado o livro, só que tem 20 páginas, então esse vlog vai ficar uma bosta por esse motivo. 120 páginas só. Então, vamos lá, vamos falar sobre leitura. Vamos falar sobre o que eu tô achando desse livro aqui. Bom, não sei o que a Glaucia estava falando, como eu falei pra vocês, sobre os Romanov, mas aqui o ponto é que a gente tá em 1918 já, caíram os Romanov do poder, tá? A gente tá aqui com um problema com os bolcheviques, né? Os bolcheviques foi quem mataram os Romanov. Então, você assistiu a série, a gente assistiu a série dos Romanov também, tá? A gente viu o momento da ascensão até a queda dos Romanov. Foi esse livro que eu falei pra vocês que eu tava conversando com o Miquel e ele quis ler e acompanhar comigo nesse vlog. Porque nesse livro, pelo que ele falou, tem uma parte na história dos Romanov que eles são meio que aprisionados, né, numa casa. E os valores, os bens dos Romanov ficam, né, à disposição. Então, quem é que pega o valor dele? Bom, tá todo mundo de ouro. Alguém tá querendo transportar todo esse ouro que corresponde a 500 toneladas de ouro. E é isso muito que vai falar esse livro, o Trem de Ouro. Então, por que o Trem de Ouro? Quantos vagões são necessários para poder carregar todo esse ouro aí? Você faz ideia? Ah, tem que ser muito. Se eu não me engano, são mais de 200 vagões. Apesar de que dependendo da peça do ouro, do valor... Você ouviu o tamanho da peça não adianta nada. Você ouviu quantos vagões eu falei pra você que é necessário? 200. Você já viu um trem de 200 vagões? Mas se for pensar, você viu o tamanho... Você já viu um trem de 200 vagões? Não. Eu já vi um trem uma vez de 120. Eu e meu pai estavam na rodoviária e meu pai ficava contando, né, os vagões quando passava. Ele contou? Ele ficava contando, né? Porque aí até que ele cansou. Você tá na rodoviária esperando um ônibus, tem o que fazer. Você fica lá contando os vagões do trem, né? Gente, meu sogro é uma comédia. E tá bom, vamos lá. Um trem com 120 vagões, é um trem antigo, um trem novo até, né? Ele passou mais ou menos mais de meia hora pra poder passar na rodoviária. 120 vagões. Naquela de Regente? Não, lá em Maringá. Nossa, eu queria ter visto uma coisa dessa. Então, aqui a gente tem um trem com mais de 200 vagões e, assim, não é uma máquina normal. A gente tem detalhes de como que é essa máquina, detalhes da capacidade dessa máquina, até dos cilindros da máquina a gente vai ter detalhes aí. Então ele vai terminar esse livro já sabendo montar um trem. É, mais ou menos isso mesmo. Eles falam que essa máquina é tão boa que ela carrega até com aclive de 2 graus. Aclive de 2 graus. Consegue imaginar que é um aclive de 2 graus? A velocidade de 120 km por hora, se for preciso. Lembrei certinho sobre falar. Então, vamos lá. Falando da máquina aqui que carrega esse trem. Ela é tão boa, tão assim, moderna e tal, que se você pegar e colocar farinha de pó de serra, farinha não, pó de serra com lodo, ela queima e anda, que é uma maravilha. Isso porque era em 1918, imagine se fosse uma tecnologia atual. Não seria a carvão. Coloca o Tonho aqui embaixo. Então, vamos lá. E pra onde está sendo levado esse ouro? Querem fazer uma transição aí pela Sibéria, pela ferrovia Transiberiana, o nome da rodovia. Na verdade... Só que... Na verdade, o Romanov tinha sido levado pra Sibéria, né? Só que é o seguinte, existem pessoas aí que estão a par dessa transição desse ouro.
E tá todo mundo de ouro. Meu, 500 toneladas de ouro! 500 toneladas de ouro! Tá todo mundo de ouro. 10 gerações da família não precisava trabalhar. Só 10? Só mais. Não, pera aí. Com um vagão, 10 gerações da família não precisava mais trabalhar. Eu só queria 10% desse vagão. 10%. Ah, tava bom. Você queria 50 toneladas de ouro. Gente, todo o ouro dele, desse trem? Você queria 50 toneladas de ouro. O que você faz com 50 toneladas de ouro? Vamos lá. Vamos falar sobre o que vai acontecer aqui. Bom, tá todo mundo de olho nesse ouro aí. Então, assim, o que vai acontecer? Como é que vai ser essa transição aí nessa rodovia? Eles estão planejando, eles têm algumas ideias, algumas estratégias para que o trem não descarrilhe. Então tem uma pessoa muito esperta, um engenheiro, tá? Se ocupando nesse local aí. E vamos ver o que vai acontecer aí. Eu não sei se vai tratar diretamente sobre os Romanov aqui, porque como a gente já disse aqui, quando eu peguei, antes de pegar o livro, na verdade, eu achava que, né, seria uma situação que alguém dos Romanov escapou, que nem é o caso do Anastácia, que existia esse boato de que ela tinha sobrevivido a chacina, mas eu acho que não. Eu acho que não vai aparecer os Romanov aqui. Na verdade, eles vão ficar bem de fora disso daí. Mas de uma certa forma, por mais que eles fiquem de fora, tem uma ligação, porque tá contando, né, o destino dos bens deles. Sim, então tá dentro da contextualização. E é muito legal a contextualização histórica, até onde que eu tô lendo aqui, porque na verdade eles abordam tudo, a questão do Exército Branco, o Exército Vermelho, que foi um ponto que a Glaucia também leu no outro livro que ela estava lendo e não teve nenhuma contextualização, não explicou o que é o Exército Branco, o que é o Exército Vermelho. Eu também não vou explicar, vocês pesquisem. Enfim, é basicamente isso. Eu acho que é muito legal esse livro aqui pela contextualização histórica. Tem muitos pontos aqui que estão sendo pautados que, na verdade, acende aqui a luz aqui, deixa eu pesquisar isso, deixa eu pesquisar aquilo. Nossa, interessante isso, que interessante aquilo. Aqui, tô vendo aqui atrás com o que ela tá falando. Ingleses, franceses, japoneses, americanos, todos sonham e pôr as mãos no ouro. Só faltou brasileiros aí. Vamos acabar esse livro aí. Vamos acabar esse vídeo, vai? Vamos ver se eu consigo trazer ele nos próximos tapes. Faltam mais 2 ainda, vamos ver. Tô participando do sprint de leitura da Bárbara Sá pelo Twitch. Eu gosto mais de acompanhar alguns sprints ao invés de participar, né? Algumas pessoas até perguntaram se eu não vou fazer sprint de leitura e tal. Assim, eu não tenho muita paciência pra ficar em frente ao computador por horas, em frente a uma câmera, no caso, né? Pra ficar lendo, eu sou muito desinquieta. Eu já falei até pelo Instagram, mas vou falar aqui, caso alguém tenha essa dúvida, por que eu não apareci em algum sprint de leitura. Sou muito desinquieta. Eu gosto de ficar lendo, parando, enfim, comendo. Eu sou muito desinquieta, eu faço 1001 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo ficar 3, 4 horas só lendo. Eu gosto de intercalar com outros tipos de serviço. Agora mesmo, eu tomei meu café, li o último capítulo que faltava pra mim gravar essa parte do vlog, né? Falta 2 partes do livro. E vou passar roupa, depois eu vou ler mais um pouquinho, depois eu vou fazer outra coisa, então eu não gosto de me sentir presa. Por isso que realmente eu não faço sprint de leitura. Mas eu acompanho alguns, tá? De alguns conhecidos, porque eu deixo rodando, eu fico ouvindo, uma vez, alguns bate-papos, mas, enfim, caso vocês tenham essa dúvida, por que eu não vi minha carinha nos sprints? Bem, eu li mais 2 partes do livro que referia-se ao Noel e ao Alexei, que é o filho do Nicolau, né, o filho mais novo. E pelo ponto de vista do Noel, ainda continua relatando as pesquisas dele, o quanto a história de fuga da Anastácia e da Alexei impactou na vida do Noel. E também faz uma pequena comparação aqui do quanto ele se identificou com a vida dele, pessoal, tá? Vou deixar isso pra vocês lerem, também não vou entregar muitas informações. Mas depois acompanhamos o ponto de vista do Alexei, depois que ele e a Anastácia meio que fogem, né? Conseguem escapar daquele desastre que teve, né? Com a família, eles conseguiram sair ilesos. Com a ajuda do Vladimir, claro, né? Que é o soldado que a Anastácia tinha se apaixonado. E um ponto interessante que eu anotei aqui, que eu achei, foi que o Alex, ele pondera sobre como os filhos de Nikolai não sabem o que tá acontecendo, que a família deles, né, foi assassinada, de onde vem tanto ódio da população contra eles. Eles são filhos, eles não sabem as coisas que o pai tava fazendo, né. E eu fiquei refletindo sobre isso, até comentei com o Mikael ontem à noite quando eu tava lendo, né, quanto que eles eram inocentes, eles não tinham noção da intensidade daquilo que tava afetando o país, né, tanto tava afetando as pessoas, e enfim, eles estavam perdidos e tudo aquilo. E ele fala um pouco sobre o Rapustin também, sobre a influência que teve na vida dele, do Alexei, em ajudá-lo a passar, né, na sua enfermidade de hemofilia. Aqui não aprofunda muito sobre o Rapustin, tá? Eu vi mais sobre ele no seriado, que eu peguei um ranço enorme dele. E também vi alguns vídeos no YouTube sobre ele, né? Então, sinceramente, eu ainda não vou com a cara desse cara. Se vocês me entendem, com a cara desse cara. Olha a repetição. Ainda penso que ele era um meio que aproveitador, mas
enfim, não era o ponto forte aqui. O Alexei conta essa influência que teve, sobre quando ele morreu. Gente, isso que eu tô falando não é spoiler, porque foi um fato histórico. Qualquer lugar que vocês pesquisar, vocês vão achar isso, tá? A autora simplesmente contextualizou, ela criou uma ficção por cima disso que aconteceu. Então, não é spoiler. Ele falava o quanto a família confiava no Rapustin, principalmente a mãe dele, né? Era um deus na terra, esse Rapustin. E o Alexei também tem umas conversas muito legais com o Vladimir, porque o Vladimir, né, meio que cria um ódio pelo Czar, que ele não cria, né? Porque o que o Czar fez, né, pelo país. E o Vladimir perdeu os pais dele por culpa do Czar. Mas o Vladimir se aproximando do Romanov, ele vê que, apesar do Czar para o país, ele ser um homem duro. Eu vou até achar essa frase aqui pra mim ler especificamente pra vocês, tá? Olha o que ele fala. Eu antes pensava que um homem como ele não seria capaz de amar ninguém, mas quando conheci sua família, vi que as coisas não eram bem assim. Nada é simples, nenhuma resposta da vida é permanente. Seu pai tinha rancores e aspirações que levaram a atitudes e decisões abomináveis. Isso me permite dizer que mudaram a história do nosso povo para sempre. A gente sabe. Por outro lado, até um coração manchado por tanto ódio exibe pontos de luz. Eu vi amor em seus olhos no instante em que vi vocês pela última vez. Ou seja, ele era um homem, né, meio imparcial, meio não se importava muito com a população da Rússia, mas com a família ele, enfim, tinha um mundinho dele, ele se preocupava, ele amava, e isso meio que abriu os olhos do Vladimir. Apesar de que não justifica o que ele fez para as pessoas, para a Rússia, né, as famílias que perdeu, foi inúmeras, milhares. Quando eu voltar na próxima página, vai ser para finalizar, vou ver se eu consigo trazer o Miquel de novo. Ele está lendo, faltam umas 100 páginas para ele acabar. A gente estava debatendo bastante sobre o livro dele ontem, fazendo caminhada à noite, então a gente conversa sobre de tudo. Aí eu falei para ele, me conta um pouco do seu livro, o que você tá achando? Então a gente conversou bastante sobre isso. Nós já 30 minutos de caminhada só falando sobre o livro dele, praticamente. E acho que ele vai ter umas coisas legais para falar para vocês. O computador com a bateria fraca. E vai ser legal se ele vir aqui e falar pra vocês. Uma contextualização bem... enfim, bem legal. Vou finalizar e no próximo tempo a gente conversa. Não vou mostrar minha cara porque estou extremamente suada. Não vou mostrar o andamento do quartinho futuro / biblioteca pra vocês. Então, já... Aqui é um boneco do Crepúsculo. Isso porque ele não é fã de Crepúsculo. Vocês estão vendo, né? Olha o serviço. Só pra mostrar pra vocês. Só pra mostrar. Agora vou jogar de volta. Não, deixa aí, depois pego. Mostrar pra vocês como que tá o andamento. Estão na parte da live. Devagarzinho tá indo. Não mais daqui, Zé. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Olha lá, ó. Olha o quê? A câmera. Ó, o vô pedreiro. É o vô da Mariana. Tá aqui em Isso. cima. É o vozinho. É. Eu fui meio relapso nesse vlog do Romanov, ela tentei parecer um pouquinho mais aqui, mas eu me enrolei com a leitura e a Glaucia seguiu com o vlog dela, porque ela também não para, né? Não pode parar de ler por causa de mim. Novidade, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o meu livro agora, o Trem de Ouro, Você quer e que eu a termine Glaucia o meu vai rapidinho? finalizar. Sim, pode finalizar então. Finalizar com o meu rapidinho, já falei bastante nesse vlog, pra gente focar um pouco mais no Miquel, tá? Focar. Foca. Bem, terminei. Ó, eu já vou dizer pra vocês, se tornou um dos favoritos do ano, tá? Eu sei que existem mais livros aprofundados, mais artigos, seja o que for, sobre o tema do Romanov, né, sobre a história deles. Mas, assim, como foi meu primeiro contato com a história deles, eu não sabia, né, como é que tinha acontecido em mais detalhes. Então, pra mim, foi incrível conhecer a história deles. Incrível, assim, de um modo realista, sabe? Foi incrível, de maravilhoso, porque a gente sabe que a história deles é uma tragédia. Por mais que Czar não tenha sido um bom governante, eu achei muito interessante conhecer essa parte da história, né, porque envolve a população da Rússia e tal, toda a revolta que teve. Enfim, gente, eu achei incrível. Cronologia dos fatos ou não. Sim, a autora seguiu o máximo possível. Ela até colocou um pós aqui depois que ela tentou seguir fielmente possível. Mas mesmo assim, ela inseriu a história da Anastasia de uma forma fictícia. Porém, o que eu achei genial, gente, e que é no final, ela deu uma reviravolta e teve um turbilhão que ela saiu da ficção e chegou na realidade, sabe? Em relação à história da Então Anastasia. a gente já sabe o que aconteceu. Só que ela fez... Olha que genial. Ela fez a história da Anastasia em torno dos boatos que teve. Aí chegou no final, ela fez uma ligada, mas tipo assim, como você vai saber se aqui apareceu a Anastasia, tudo, depois, né, do massacre, tudo? Isso é um spoiler, mas não tem o que fazer, gente. Todo mundo sabe o que acontece com a Anastasia.
a família Romanov inteira, né? Todo mundo sabe. Então, gente, não é spoiler, né? Só você jogar no Google lá que aparece. É igual a morte de Jesus, né? Quem não sabe, Jesus morreu. E só que ela deu uma fantasiadinha no final, além dela ter chegado muito próximo da realidade. Ela chegou próximo, ela relatou realmente o que aconteceu. Só que ela deu uma fantasiadinha pra deixar o final bonito, tá? Sim, foi legal, porque tipo, nossa, que lindo, né? Então, mas mesmo assim, ela deu uma fantasiada, tá? Eu falei, ó, autora, pé no chão. Depois eu te conto no carro. Nossa, eu gostei bastante. Gente, eu fiz trocentas anotações nesse livro, eu fiz trocentas marcações. Então, eu recomendo pra, assim, não é um livro de aprofundamento, tá? Mas pra quem quer, sabe, conhecer a primeira vez a história do Romanov, eu acho que esse é um livro muito bom, porque a linguagem dele é fácil, os capítulos são curtos, então você lê muito rápido, dá pra você ler num dia e vai te despertar pra querer livros novos. Gente, gostei. Eu já favoritei, já é o segundo livro que eu favorito esse ano. Então eu recomendo muito. Você tinha falado comigo que, na verdade, ele teve, assim, bastante personagens que estavam presentes realmente na vida do Romanov, como aquele padre que eu esqueci o nome dele Rasputin. agora. Rasputin. Só que o Rasputin, ele não é retratado como ele foi na vida real. Eu falei nas outras partes mais ou menos quem ele é. Então você já falou? Mais ou menos, assim. Eu não sei se ele chega a ser um salafrário. O que ele foi é meio incógnito até hoje, né? Porque ele era um padre, ele tinha as visões, ele tinha os poderes dele como padre, só que ao mesmo tempo ele meio que molestava as mulheres, né? E ele tinha as influências dele na corte. Então, e principalmente a família Romanov. Então, até hoje, ninguém sabe realmente como que o homem era. Na verdade, toda a história dos Romanov é cheia de mistérios, cheia de segredos. Então, eu vou começar a falar da minha leitura. É muito difícil hoje, atualmente, até para os historiadores, você saber o que é lenda e o que, de fato, é realidade. Quais são as incógnitas que acercam a história deles? Bom, é incrível, sobre todo o tesouro dele, qual foi o destino que teve, né? A gente sabe que teve uma questão do transporte aí, mas inclusive por um trem, mas para onde que foi esse tesouro? Esse tesouro foi desviado, afundou no mar, como tem possibilidades. Uma coisa associada com o que ela tá falando. O tesouro dele foi meio que esparramado pelo mundo. E aqui no final, até comentei com o Mikael, tinha uns ovos que o Kizar mandava fazer, né, pra família dele. Eu esqueci o nome desses ovos aí. Então, tá bem no final. É que se eu procurar assim, eu acabo achando. Deixa eu ver. Depois a gente deixa o nome aqui. Então, eu vou procurar uns ovos assim de ouro cheio de diamantes. Vou deixar uma fotinha pra vocês terem uma noção. Foram esparramados pelo mundo e hoje vale milhões, porque, né, colecionadores querem. E era 60 e poucos ovos. Né, que tem esse monetário, mas também pelo valor simbólico, né? Exatamente. Embora se fale do Nicolau Romanov como uma das pessoas mais ricas do mundo, talvez ele não fosse tão rico assim, embora ele tivesse todo esse dinheiro, mas segundo o que eu estava lendo, a riqueza dele se concentrava mais em hectares de terra do que exatamente em bens preciosos. Embora ele tivesse muita joia, mas assim, a riqueza era da... Não vou usar o termo coroa, mas não seria coroa, né? Mas mesmo assim, imagina o tanto de hectares que ele deveria ter. Sim. Ele era uma pessoa que gastava demais, sabia? Sabia? Não, mas as filhas deles mesmo. Só que ele gastava, assim, mais dinheiro do que ele... Podia. Sim, inclusive ele adquiriu algumas dívidas, né? Que político não faz isso? Não, ele adquiriu muitas dívidas. Na verdade. Só que ele também abusava um pouquinho do dinheiro público. Novidade nenhuma. Sim, realmente não é novidade nenhuma. Só que a partir do momento que foi instalado a Duma, isso daí ficou um pouquinho mais restrito. Entendeu? Só que aí o trem de ouro, né, veio pra poder, né, o povo tentar... Bom, a gente sabe que teve muitas revoluções, a gente sabe que o Nicolau ele teve que cedendo o poder com o tempo e parte desse poder foi cedido para a Duma, né? Embora no começo tenha sido de uma forma simbólica, mas ela adquiria um pouco mais de poder. A Duma seria como um parlamento, né? Ele foi obrigado a ceder. Mas vamos focar no que eu li nesse livro aqui, que ele é um pouquinho mais histórico, tem um pouquinho mais dessa contextualização histórica realmente. E é por isso que eu tô falando disso aqui com vocês. Bom, por isso que tipo assim, é um livro mais ser apresentado, e nesse livro aqui você já conhece um pouco mais. Olha que interessante. Só vamos lá, que não seria exatamente a história do Romanov nos tempos dos Romanov. Seria uma história pós-Romanov. Por quê? Porque a gente conhece aqui a partir do ano 1918. E o que nessa época morreram, né? Eles já morreram, exatamente. Pra quem se interessa pelo assunto, acho que vai querer. Exatamente. Só que assim, em nenhum momento você vê eles diretamente, você tem alguma ligação com eles na história. É só o tesouro dele, né? O legado que ele deixou. E o interessante é que depois que eles morreram, o país ficou por muitos anos instável. Até conseguisse, né? Se estabilizar, uma mudança radical, anos. né? Então ele foi o último czar. Agora, até implantar um novo regime num país em que estava acostumado com um tipo
Vocês imaginem o desfalque que ficou. As regras, né, leis, imagino a burocracia que foi lei. Aí, uns 70 anos depois, aconteceu o negócio do Chernobyl lá. Ai, acabou com tudo isso aí. Foi lá na Rússia? Foi. Porém, embora eu tenha falado que esse livro seja um pouquinho mais histórico, se vocês querem conhecer de fato a história dos Romanov em si na íntegra, eu não recomendo esse livro. Como eu falei, é um livro assim tratando do tesouro dele, né? Tá, ele tem uma contextualização, é claro, acerca do tesouro dele, possibilidades, lendas do que pode ter acontecido e, assim, até alguns fatos que são bem relevantes, mas não se enquadram nos Romanov. Uma característica importante do livro é que ele é muito descritivo em relação a tudo, e ele começa o livro com uma descrição de 1 página, 2 páginas do cabelo de uma mulher, toda a fisionomia dela. Eu achei extremamente maçante nesse sentido. Eu reclamei pra Gláucia. Bastante. Por isso que ele demorou. Por isso que ele só leu praticamente 2 livros nesse mês. Porque realmente esse livro... Né? Se você virar pra ler, você vai ver. Você não vai gostar. Você acha que eu não vou gostar? Não, tenho certeza que vai gostar. Ele tem algumas cenas hot também, então você tem as idades. Sério que eu não vou gostar? Mesmo lendo devagarzinho, sem pressa, acha que eu não vou gostar? Se eu não vou gostar, então 60% do canal, que é meu público, também não vai. Ó, isso aqui, Glaucio, dá uma olhada. Isso aqui é tudo descrição da Wanda. A Wanda... Ó. Vision. Na verdade, ele distorce do propósito do livro, né? Exatamente. Por que tem autor que faz isso, ó, né? Pra você ter ideia aqui, ó. Esse daqui, ó, eu até acho importante esse capítulo aqui, de certa forma. Né, que é o capítulo em que ele descreve a locomotiva, né? No caso, como já é o foco... Tem praticamente uma ficha técnica inteira da locomotiva, do trem, né? Não, o título já é S3/6 2CI, já começa o título do capítulo. Isso daqui é mais completo do que a descrição de um remédio na bula. Tem 3,5 metros de comprimento, sem contar os vários metros de tender, mais 4 metros de distância entre os eixos, superfície de aquecimento de caldeira de quase 200 metros quadrados, área da grelha de 4,5 metros quadrados, pressão de vapor na caldeira acima de 15 atmosferas, quase 2 metros de diâmetro nas rodas motoras, sendo que seu peso sem o tender chega a quase 90 toneladas. O tal 2CI, ou sufixo 231, aí tem uma observação aqui, rodapé, tá? Pra vocês verem. As classificações 2CI ou 231 referência a eixos que são usados basicamente na Europa. E por aí vai, gente. Eu só li só 5 linhas, tá? Mas assim, você tem uma descrição completa da locomotiva. Vocês entenderam. Mas acho que tem muito leitor aqui que assiste a gente que gosta desse tipo de livro, eu acho. Eu curto, mas assim, tem que ler com paciência. Mas sabe em alguns momentos ele se perdeu, eu não vou negar isso, tá? Sabe qual é o seu problema? Quando você pega um livro assim, você não intercala com outros leves. Apesar de que o Miquel não pode intercalar, porque se ele intercalar, igual ele fez quando na Karenina, ele trava e abandona o livro. Então acho que é melhor ele devagar e até o fim do que intercalar e se perder. No fim das contas, eu já falei demais nesse vlog, eu poderia falar mais sobre esse livro, sobre essa leitura, mas... Você vai fazer alguma resenha ou vai deixar só pelo vlog? Provavelmente eu faço alguma coisa. Só pra complementar aqui, pra finalizar, tem muitos personagens nessa leitura aqui, então você vai fazer uma confusãozinha, personagens reais, tá? Aqui na ficção vocês vão encontrar e tem que saber separar e até pesquisar pra saber quem que é personagem que realmente existiu e quem não existiu. Enfim, é isso, galera. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa contextualização que a gente fez, essa associação com os 2 livros, tá? E consegui trazer o Miquel até o final, mesmo que ele tenha aparecido só 2 vezes, consegui. Vou deixar o link de compras, caso vocês tenham se interessado por esses livros, tá? Tem pros 2 gostos, quem quer uma coisa mais leve, quem quer uma coisa mais aprofundada. Eu só não apareci mais porque quando você me falou que já tinha gravado, já era, né? Quantas vezes eu te chamei antes? Um monte, mas só que você tem que entender que eu não tinha lido o suficiente pra poder falar no vlog. Sempre tem que entender, Miquel, sempre. Realmente, sempre tem que entender. Gente, peraí que vai ter discussão aqui depois. Vai ter quebra-pau, barraco, polícia que não vai de casa. Porque... Só depois que eu vou dar uma de Forest. Eu preciso fazer xixi. Tchau, e me siga nas redes sociais. Tchau. Eu fico aqui sozinho agora. Eu vou colocar o som da descarga aqui na edição só pra sacanear. Tchau. Só um detalhe aqui, gente. Vocês acham pelo jeito que ela saiu correndo, realmente ela precisava fazer xixi?